Disciplina Narrativas Escolares. Mestranda Maria Elisa Silveira de Souza. Título: As similaridades entre as teorias de Antônio Gramsci e Paulo Freire. Filosofia da praxis, como proposta para a extensão e formação docente. E povoada é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada, mas também essa terra, a gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, te livra do mal. É tudo bom, viu, filha? Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. 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 Mas não sou só mesmo. Essa música chama Povoada e é da cantora Suede Nunes. E assim como se fala na música Povoada, que sou uma, mas não sou só, essa disciplina Narrativas Escolares me trouxe essa perspectiva de professora que vivencia o ambiente escolar e que na minha fala e na minha narrativa eu trago não só a minha experiência, mas a experiência de muitos. E como a música fala, sou uma, mas não sou só. Povoada é derivada da palavra povo, que significa conjunto de pessoas que vivem em comunidade, pessoas que falam a mesma língua, têm costumes, interesses semelhantes, história e tradição comuns. O ambiente escolar e suas narrativas são povoadas dessas histórias que precisam ser ouvidas. O meu grupo é o grupo 11, que tem o tema Memória, Intencionalidade, Reflexividade, Experiência, Identidade, Narrativa e Formação. Reflexões filosófico-pedagógicas. Agora eu vou falar sobre o meu projeto. Eu fiz em formato de artigo e eu vou ler agora o resumo. O princípio norteador do artigo encontra-se em relacionar as teorias gramscianas e freirianas. Porém, estamos falando de dois autores complexos e que possuem uma vasta coleção de escritos e teorias desenvolvidas. Para não cair em superficialidades, com pretensões surreais, demarcamos pontos de convergência entre as teorias e entendemos que, mesmo nas convergências, ainda era algo sensível. Desse modo, focamos em alguns termos para desenvolver uma análise profunda, comparando assim as similaridades nos autores. Esse artigo especificamente tem a pretensão de trabalhar com o conceito de filosofia da praxis em Antônio Gramsci e em Paulo Freire. Praxis é um conceito latente na teoria dos dois autores. Conhecidos por identificar a educação como prelúdio para a ascensão do senso comum para o senso crítico, a praxis está no âmago dessa teoria. Esmiuçar esse conceito é vital para entender suas assertivas em torno da educação e da formação docente. Nessa última parte, iremos dialogar com o artigo Extensão e Formação Docente na Escola, Projetos em Diálogo. As palavras-chave são filosofia da praxis, educação libertária e formação docente. Introdução. Este artigo analisará o conceito de filosofia da praxis em Antônio Gramsci
e em Paulo Freire, identificando as similaridades desses dois autores referente a esse conceito e como é intrínseco essa praxis nas suas ideias de educação humanista e libertadora. A questão definidora é: o que é a praxis na teoria gramsciana e freiriana? Cada qual, em seu momento histórico, possui uma descrição específica de como o indivíduo pode se tornar um ser autônomo e livre das opressões. E é nessa análise histórica que iremos aprofundar. Antônio Gramsci foi um pensador italiano que desenvolveu sua obra política, sociológica e filosófica expressivamente entre 1916 a 1937, centrando suas análises e sua ação particularmente nos operários italianos e sobre os que sofriam a opressão fascista. Elaborou suas categorias filosóficas e sociológicas, que foram base para uma reflexão e atuação política, singularmente sobre Marx, Engels e Lenin. Já Paulo Freire, décadas depois, iniciou a reflexão sobre educação, colocando em prática suas ideias pedagógicas notavelmente a partir da metade da década de 1950, focando sua dedicação àqueles que chamava de oprimidos do capitalismo periférico. Em outras palavras, sobre aqueles a quem a palavra havia sido negada. Ambos identificavam que o Estado utiliza constantemente a coerção, força, e às vezes a formação cognitiva, persuasão, para exercer poder, sem haver pressupostos de oposição. O artigo está estruturado em duas partes. A primeira intitula-se A Filosofia da Praxis, em Antônio Gramsci e Paulo Freire. Trata-se do meu esforço de esmiuçar a teoria gramsciana sobre praxis, para além da ideia de criptografia para o marxismo. Ir além, pois, ela inicia uma nova maneira de construir o marxismo. Construção essa que não estava mais presa às amarras da metafísica e do mecanicismo, e por isso não pretendia dar respostas fáceis a conceitos amplos, por conseguinte abordar o que é a filosofia da praxis em Freire, e como ela está relacionada com a condição para a libertação do oprimido. Freire propõe o diálogo como método e prática educativa, e a partir do diálogo, a relação não é mais entre um professor que tudo sabe e um aluno que nada sabe, mas entre duas pessoas que aprendem juntas. Justamente porque o educando não é uma tábula rasa cujo mestre reproduz o saber. O educando possui histórias de vida, experiências e práticas que é importante considerar no decorrer do processo de aprendizagem. Possui toda uma gama de saberes vinculada ao senso comum. Por conseguinte, abrem-se brechas para a interação e para a síntese cultural, abrindo caminho para a libertação. O significado da palavra praxis no dicionário é prática, ação concreta. Gramsci e Freire viveram em momentos históricos diferentes, mas pensaram sobre a praxis a partir do mesmo viés, que é a vertente do próprio significado da palavra praxis, sendo ela essa ação concreta, a prática em sua essência. A educação para a liberdade, como a praxis está relacionada à nossa extensão e formação docente na escola, constitui-se na segunda parte desse artigo. Identifica a importância de estar próximo da comunidade escolar e produzindo conhecimento a partir das práticas e vivências dos alunos e da comunidade. Será utilizado como base para essa análise o artigo escrito por Moraes, Araújo e Prado. Considerações finais. A palavra liberdade está na explicação de ambos os autores quando se refere à praxis, enquanto para Gramsci, praxis é a proposta ideológica revolucionária que possui como objetivo a elevação dos indivíduos, ocasionando análise crítica entre eles e possibilitando a mudança das estruturas de poder que levará à libertação dos que ele chama de grupos subalternos. Para Freire, a praxis é a reflexão e ação sobre o mundo, a fim de transformá-lo.
ligada à liberdade dos indivíduos, que só serão livres e possuirão o direito à palavra, sendo direito. Logo, a palavra não pode ser um privilégio apenas de alguns homens e mulheres. Dessa maneira, o diálogo é a maneira dos indivíduos se pronunciarem, promulgando assim a liberdade. A emancipação do indivíduo para ambos é permeada pela praxis, que conduz à liberdade e promulga a transformação do mundo. Nossa formação e extensão docente, se pretende e almeja ser pautada nos âmbitos da praxis, precisa estar no meio dessa vivência escolar. Se for de outra forma, não será uma pesquisa com análises abrangentes, pois não levaria em consideração pressupostos históricos, políticos, sociais. Findaremos essa reflexão promulgando o Manifesto de Pensar a Extensão e Formação Docente pela Ótica da Filosofia da Praxis, de Gramsci e Freire, pois nela o indivíduo se emancipará e transformará o mundo. Essas foram as minhas referências. E agora eu queria fazer um agradecimento a todo o programa de pós-graduação da Unicamp, a professora Conceição Leal da Costa, ao professor Guilherme Duval Prado, a professora Inês Ferreira Bragança, a professora Marícia Araújo, a professora Maria Helena Abraão, a professora Maria Luísa Branco, a professora Maria Tereza Pereira e aos colegas que fizeram parte dessa disciplina e junto comigo compartilharam suas histórias. E como a música que eu trouxe da Suede, Povoada, quem falou que eu ando só, nessa terra, nesse chão, sou uma, mas não sou só. Então, essa disciplina de narrativas escolares demonstra que somos um, mas não somos só. Nas nossas falas e narrativas, nas nossas pesquisas, na nossa história como docente, nós trazemos e carregamos narrativas e vivências e muito de muitos. E eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada, foi uma honra compartilhar e aprender com vocês.